Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom, gente? Nós estamos bom. Estamos aí, Indonésia. Estamos na Indonésia de motoca, preparando nosso café da manhã. Acampamos aqui na beira da praia essa noite. Sim. Dormimos bem, né? Porque a gente tem um colchão Comfort Plus, 1 milímetro do mais puro conforto. Só que eu acho que nós estávamos tão cansados que a gente nem, né? Só apaguemos. Ontem de noite eu falei, Gu, vamos dar uma voltinha pra gente se cansar um pouco, pra gente dormir. Aí a gente foi na praia, ficou vegetando um pouco, né? Sim, e também por causa do calor, tava extremamente quente. E aí ali tava mais tranquilo, daí a gente foi ali, ficou pegando uma brisa. Depois quando a gente voltou até tava melhor o calor, né? Tava mais de boa. Tô esquentando uma água aqui pro café. Ai, gente, só de lembrar todas as vezes que nós tínhamos que fazer fogo a lenha, eu admiro muito esse fogão. Eu nem acredito que a gente tem um fogão. É verdade, nossa senhora. É outra vida. Se vocês repararem, as nossas motos não estão aqui. Ontem no final da noite nós já tava deitado aqui, daí apareceu um cara aqui com lanterna de cabeça e tal, daí falando, né? Só que daí a gente não entende, né? Aí puxei o tradutor, daí ele disse que era na tradução primeiro saiu que ele era o policial daqui. Sim. E que nós não podia deixar as motos aqui nessa área e que tinha que deixar lá na frente no posto dele, ele falou, onde eu fico. A gente ficou com um pouco de É, medo, daí a gente né? ficou meio assim, porque já tava bem de noite, não tinha mais ninguém por aqui. E aí tá, daí, né, o que vamos fazer? Daí levamos. Ele foi numa, eu fui na outra. Eu pensei, meu Deus, esse cara dispara numa, eu vou atrás dele, né? Aí... Tu dá uma tranquinha nele. Aí tá, daí logo ali na frente estacionou as motinhas e deixei lá. Daí depois lá eu falei mais umas coisas com ele pelo tradutor. Daí de novo ele falou, não, pode ficar tranquilo, as motos aqui estão seguras, sou o guarda daqui. Daí saiu no tradutor. Talvez traduziu diferente, né? Aí tá, daí a gente deixou lá. Aí quando a gente saiu pra caminhar depois e tal, a gente voltou já mais... Porque era umas 11, quase meia-noite pra barraca. Eu dei uma passadinha lá, as motinhas ainda estavam lá. E agora quando eu acordei eu fui até ali atrás ver e as motinhas estão lá. Então tá tudo certo, né? Nós estávamos um pouco preocupados no começo, mas beleza. Bora tomar o café e depois vamos pegar a estrada. Opa, tem que fazer os ovos. Tu botou sal já? Tá. E estamos na ilha de Java, aqui na Indonésia. Na Java Ocidental. É só a ilha mais populosa do mundo. Mas agora, pelo visto, a gente chegou numa região mais sossegada de gente, porque tava tenso o negócio. Fazer um ovinho aí e bora comer. Eu vou falar logo o nome da praia que a gente tá, que eu olhei no mapa pra mim já não esquecer. Deixa eu ver se eu vou conseguir falar direito. Visata Pantai Siwinding. Isso é o que a gente leu aqui, a gente não sabe se é assim que se fala, né? Ó, vou subir aqui no morrinho só mostrar uma ceninha pra talvez alguém não viu a praia. Mostrar rapidão, só daqui de cima, daí eu já volto aqui. A areia aqui é escura, mas a gente já aprendeu que praia com areia escura é por causa que tem areia vulcânica, né? De procedência de vulcão. E pra vocês terem uma ideia, aqui só nessa ilha de Java que a gente tá, tem em torno de 36 ou 38 vulcões. Alguns ativos e alguns que e praticamente todos podem estar ativos, alguns eles não têm certeza. E essa ilha, na verdade, ela se criou, toda a extensão da ilha se criou por conta das erupções dos vulcões. A ideia nossa era ter vindo aqui e tomado um banho, só que, nossa, gente, não sei se vai dar pra ver agora, mas no último vídeo a gente mostrou melhor. Tem muito, mas muito lixo. Muito lixo. E a água é bem preta, é bem estranha. Nessa parte, né? A gente sabe que vai ter praias aí maravilhosas pra frente. E aí, resumindo, tomamos mais um banho de lenço umedecido. E era isso.
E agora então vamos desmontar tudo. A gente tá tentando ver aqui certinho as quilometragens que a gente tem que fazer, porque a gente quer aproveitar Bali, né? Porque acho que todo mundo que vem pra Indonésia vem pra conhecer Bali, porque a ilha é uma das... Assim, tem 17 mil ilhas aqui, mas Bali acho que é uma das mais procuradas, e aí tem várias outras. Só que daí precisa barco, precisa um monte de coisa, né? Tu sabe que eu dei uma olhada nas ilhas e, nossa, é uma mais incrível que a outra. Sim, imagina. Tem uma ilha lá que tem os dragões de Komodo, que é o maior lagarto do mundo, se eu não me engano. Um dia nós vamos ter que voltar, mas precisa de vários dias para poder ver tudo, né? Sim, só que pelo menos tipo essa parte da Jacarta a gente já vai ter conhecido um pouco, virado, né? Tudo, né? É. E aí Bali a gente vai ter conhecido, e uma outra oportunidade a gente volta para ir nessas outras ilhas, né? Quem sabe? Sim. Porque... Aí eu dei uma olhada e tem tipo, de Bali tem uns aviões que saem, sei lá, que saem e vão pras... baixou minha pressão. Que saem e chegam nas outras ilhas, assim. Avião, barco, eu vi que tem passeio de barco, tu fica não sei quantos dias, daí vai indo nas ilhas. Tem muita coisa incrível aqui, muita. Imagina, 17 mil ilhas, imagina o que tem pra explorar aqui. Eu acho que dá pra passar uma vida aqui, tu não deve conhecer todas as ilhas, porque, imagina, é muita coisa. Se eu morasse aqui. Pensa, Ju, se tu fosse querer passar um dia em cada ilha, quantos anos tu precisa? 17 mil, não tem como, credo, que loucura. Vamos desmontar tudo e daí vamos buscar nossas naves lá e partiu. Só a título de informação, se tu quisesse passar um dia em cada ilha da Indonésia, tu precisaria de 46 anos da tua vida. Vamos resgatar as naves. Hello. Pegar as navezeiras. Vai estar queimando esse banco aí. Os bancos dão pelando de quente, não dá nem pra sentar em cima. Vamos empurrando que depois elas vão ficar ali na sombra um pouquinho. Eita! Não, essas motinhas é tão fácil de pilotar que tu consegue acelerar com uma mão só, caminhar do lado e filmar ao mesmo tempo. É loucura isso aqui. A gente já imaginava que ali tá indo os caras, que aquela história ontem de vir pegar as motos, dizer que tinha que guardar a moto lá, não ia ser só isso, né? Eu te falei ontem. Eu te falei. Sim, né? Eu disse que eles iam vir cobrar por causa das... Ai, ele veio com um papinho de tipo assim, ai, a gente cuidou das motos de vocês, você teria que dar 100 mil. Aí eu disse, como assim? Ontem a gente escreveu no tradutor, né? Ontem a gente falou que a mulher não precisava pagar, e daí agora chega aqui e quer cobrar 100 mil, tipo assim, nós podíamos ter ido para um hotel. É, porque aqui 130 mil a gente fica em hotel, sabe? Então por isso que a gente tá ficando nesses lugares que a princípio não é pra pagar, a só que... A mulher disse ontem que não precisava pagar. E daí o Gu, não sei o que, vamos pagar, Ju, vamos pagar não sei o que pra não se incomodar. E daí uma hora eu disse assim... Não pagar os 100 mil. A gente deu... 15 mil. Eu falei que, a gente falou assim, ó, que 100 mil era muito caro porque era o valor de um hotel, não tinha como. Aí ele falou assim, então me ajuda com algum valor pra, pelo menos pra limpeza. Aí eu que a gente deixou tudo limpo. Aí eu dei 15 mil pra ele. Aí apareceu outro cara ali. 15 mil é tipo o valor de um estacionamento, então. 10 mil dá 3 reais, dá 7 reais e pouco, né? Aí tá, daí veio outro cara aqui, daí começou a falar, tipo... porque você não sei o que, se você não tem dinheiro, e se tivesse subido a sua moto, ou tivesse danificado a sua moto, ou não sei o que, tipo, começou a ficar um papo bem estranho, né? Aí eles falaram que, então, era pra dar 50 mil. Aí, daí 50 mil dá 16 reais. Daí eu já tava ficando estressado, daí eu disse pra Ju, paga esses 50 mil de uma vez pra nós ir embora, né? E daí... Eu, assim, ó, eu fiquei muito brava, só que eu falei pro Gu, falei não sei o que com o Gu e disse polícia. E daí eles entenderam a polícia
E daí o Gu escreveu no tradutor, é que aceita os 15 mil, que é o que a gente pode pagar. Porque nos falaram ontem que era de graça e senão nós teria ido para outro lugar para dormir. E daí ele disse, não, então... Ok, se você só tem isso para me dar, tudo bem. Não, a gente... Tipo, cara, é que é complicado que... Isso é aproveitar. Se eles tivessem nos dito na chegada, olha, é tantos mil e nós tivesse aceitado em dormir aqui, ok, mas ninguém falou nada, daí agora na hora de ir embora E aí, ontem de noite o guarda, tipo assim, veio buscar nossas motos pra cobrar no outro dia. Daí, tipo, isso é muita sacanagem. Eu não. Agora é assim, ó, vamos chamar a polícia, então. Tudo bem, começamos o dia bem louco. É que, eu tinha que ter ligado a 360, mas na hora ali a gente ficou nervoso e esqueceu, mas, cara... E eles iam ver se a gente ligasse. Bem na hora, aqui, né? Mas tudo bem. Segue o baile, tá tudo certo e vamos dar. Ontem levei um baita susto. Quebrou esse negócio aqui do suporte e andando assim caiu no meu colo, assim, eu peguei ele no ar, meu Deus, que loucura. Eu já levei altos cagaços aqui da Indonésia com o telefone, esqueci no táxi, teve um dia, eu acho que no primeiro dia abriu aqui, ó, e caiu, só que agora cada pouco eu tô conferindo e ontem quebrou aqui. Mas resolvemos com muita fita e tá tudo certo. E eu vou sair com a 360 ligada, né, sei lá, pra ter registro de qualquer coisa. Eu acho que não vai acontecer nada, mas, né, só pra ter aí. E vamos dar. Vai. Certo. Se escapamos de uma mordida. Ai. ...46 km pendendo, apenas 10,5 agora. E agora eu vim no mapa, vamos torcer que eles não cobrem a entrada, mas... Aqui tem um acesso a uma praia aqui que parece boa. É que nós só dá um tibum para tirar a caatinga. Aí, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos... Sim, ficar por aqui. Bota aí a motinha, ó. Se a gente chegar lá, alguém vai cobrar alguma coisa. E a gente vai ali, já é. Primeiro dia que a gente consegue ver o céu da Indonésia azul. Que não tá tudo nublado. E esse... E olhando daqui, essa praia parece ter uma água mais azulzinha lá. Parece mais bonitinha. Tem um rio que passa bem aqui. Vamos ver... será que não era se tomar banho de rio, que é água doce? Mas... a maré tá baixa, deve estar descendo água doce agora. Veremos. Talvez nos dois, né? Por que não? Vai no mar, depois dá uma passada na água doce e já era. Eu vou entrar de roupa e tudo, que é pra tirar a caatinga da roupa também. Eu não posso entrar de calça. Calçadinho não vai demorar muito pra secar. A Ju já acionou o modo praia. Eu ainda não. Mochila e tudo. Deixar pra tirar. É que nessa mochila tá nosso notebook e a carteira e tudo. Os documentos não dá pra deixar dando sopa, né? A areia tá muito quente, mas queimei meu pé. Areia quente, imagina que esse sol aí. Aí uns barquinhos de pesca. A gente tava falando, né?
Se a gente soubesse o que tem pra frente e como é, né? Ontem nós tinha dado uma tocada até aqui, porque rendeu pra caramba. E talvez tivesse dormido por esse lugar, que parece ser mais sossegado. Não sabemos. Mas ao mesmo tempo, se a gente soubesse tudo que tem pra frente, perderia a graça, né? Não ia fazer muito sentido. Mas olha aí, essa prainha é da hora, ó. Limpa. Uma água mais calma. Nossa, lindo, hein? Uhum. Quase que é um catamarã esse daqui, ó. Todos eles são assim, na verdade. Quero imitar, né? Ou o catamarã foi baseado num negocinho desse. Da hora. Vou deixar aqui. Uhum. Tem que cuidar que a água tá subindo bem. Vamos deixar mais pra cá. A gente vai ir dar um mergulho agora pra se limpar, pra se lavar, tomar um banho. Tirar um pouco da caatinga. Aham. E já voltamos. O Gu vai aproveitar e lavar a camiseta dele. Nossa, tá horrível. Aham. A E gente já volta. Não dá pra levar o telefone dele lá pra dentro do mar, que é muito arriscado. É. Então, vamos dar. Eu tive que voltar e pegar o telefone pra mostrar pra vocês a água. Nossa, tá uma delícia. Logo na entrada ela tá meio fria, mas logo acostuma. E ela é muito limpinha. E gostosa, assim, tipo, é calmo. Ela vem e ela não dá repuxo assim, ó, porque eu reparei que a água ela vai indo bem devagarinho pro lado, assim. Olha só. Bem limpinha a água. Lá atrás dá umas ondas mais fortes. Mas até que elas chegam aqui, elas já estão bem calminhas. Olha aí que delícia. Veio uma onda, daí às vezes fica tipo uma lagoa, assim, a água bem paradinha. Olha só, agora fica um tempo assim bem calminho. Nossa, olha, lá atrás tá dando uma onda bem. Aham. Nossa, mas é muito transparente essa água. Nossa, olha aquela lá de trás. Uau! Aquela vai vir forte, pelo jeito. Iuhu! Olha só lá atrás, dá uns ondão. Lembra que geralmente a gente fica mais pra trás? Aham. Tem onda aqui, é melhor ficar mais na frente. Que massa essa praia, ela dá ondona grande lá atrás, até que chega aqui a água vem bem de boa. Olha só. Fica tipo piscina. Oi, e é umas baita onda. Muito massa. Bom, eu vou ali devolver o telefone e vou seguir com... Eita, não tô conseguindo clicar aqui. Meu Deus. Eu tenho uma parte não sei. Não. Não é, tá... O telefone travou. O telefone não quer voltar pra mochila, porque quando eu falei que ia devolver, ele travou. Eu vou devolver lá e vou seguir com o meu banho, que eu tô precisando. Banho tomado. Vai ser a primeira vez que a gente tomou banho de mar pra ser um banho, né? Não? Não. Praia do Cassino. Ah, a gente tomou banho de água salgada lá. Praia em Uruguai. No Uruguai também? Sim. Não lembrava disso. A gente... Ah, verdade, lá... Aham, eu só esqueci o nome da praia, verdade. Bom, Lá naquela praia famosinha. Punta del Diablo. Lá mesmo, gente. Não lembrava. Então não é a primeira vez. Mas vamos ver depois como vai ser a sensação. Só que é a primeira vez que a gente entra com a roupa que a gente vai seguir usando, né? É. Vamos ver como é que vai ser a sensação depois. Mas melhor do que tá... Olha, minha camiseta tava bem podre aqui debaixo do braço, agora tá sem cheiro. Quero ver eu vestir minha calça. Bom, vamos se secar um pouco e segue o baile. Olha, incrível essa praia aí, gostamos bastante. Não dava nem vontade de sair da água, né? Tava muito gostoso. Vamos voltar. Bora lá rodar mais um pouquinho. Bora pegar um ventinho no rosto. Banho tomado. Oh, coisa boa. 11h24, a gente ficou bastante tempo aqui até. A gente deve ter ficado quase uma hora, eu acho. E bora rodar e depois fazer uma boia, que eu já tô ficando com fome.
aqui não é nem... Não é aqui, nossas viagens não é nem dias de luta, é momentos de luta, momentos de glória, tudo num dia só. Olha que diferente o sistema de pesca deles, ó. Isso aqui é uma rede com uma estrutura de bambu. Não sei exatamente como eles fazem, se eles baixam ela, esperam passar algum cardumezinho, alguma coisa e puxam. Olha, mas tem várias aqui, ó. Nossa, muito diferente. Várias e várias aqui. Olha. Deve ser mais ou menos isso, né? Eles talvez devem baixar ela. Não sei se eles baixam e logo puxam ou... Eu acho que eles devem ficar fazendo isso aqui. Puxando, né? Ou eles mais ou menos esperam algum cardume, alguma coisa passar e eles puxam. Nossa, bem diferente. So far from the city, couldn't even compare. Ragged down highway, too many miles from home. Heading for a fall. Deem uma olhada nisso daqui. Acho que encontramos um porto dos barcos de pesca, ó. Gente, é muito barco. É muito barco. E chega a ser uma confusão porque todos eles têm uma estrutura de taquara em cima. Olha esse daqui, ó, tem refletor. Não, na verdade todos eles têm, ó. Olha. Toda cheia de refletor dos lados. E eles devem ter um horário ou dia, não sei, alguma hora específica para sair, porque eles ficam tudo enfileiradinho assim, ó. Tudo enfileiradinho. Todos eles. Ah, mas não é todos que tem aquele refletor. Que doido. É só alguns. Mas todos têm alguma luz. Sim. E lá em cima deve ser os que estão em manutenção, ó. Que estão na terra. Nossa, chega a ser louco de olhar assim num geral, ó. Tu só vê um monte de coisa assim, né? Se tu olha rápido é capaz de nem ver que é um barco. Que são vários barcos. Uma das coisas interessantes aqui da Indonésia é a questão da agricultura, né? Nossa, eles plantam muita coisa. Muita coisa, muita variedade. Só que eu acho que o que eles mais plantam é arroz. E aqui ainda é um campo grande comparado com o que a gente vê, né? É a base da alimentação, né? É, eles comem acho que muito arroz, né? E o processo pelo jeito é bem... Olha aí. Que louco. O processo é bem assim, manualzão. Aqui ele ainda tá usando esse tratorzinho aí de mão. Ontem, de manhã, quando a gente saiu lá do nosso acampamento no mato, o cara tava dentro do negócio do arroz, meio que fazendo alguma coisa. Com as mãos atoladas quase até a cintura no barro, né? É, eu vejo muito. Aqui a água tá bem rasa até, ó. Ele tá caminhando, tá pegando ali no tornozelo, mas a gente já viu gente assim, ó, atolada até a cintura dentro desse barro aí. Eu acho que deve ser por fases do plantio, algo do tipo, né? Mas eles plantam muito arroz. E eu não sei se aqui nessa ilha a gente vai conseguir ver, mas lá em Bali tem umas plantações de arroz que são tudo bonitonas, assim, tipo nos morros e tal, que diz que dá umas... A gente viu umas fotos e são muito lindas, né? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa assim. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting town.
A Ju pode não enxergar muito bem os buracos da estrada, mas frango frito ela enxerga rapidinho, olha aqui. A gente vai pegar uns pedaços, acho que 4 pedaços, 2 para cada um. 4 pedaços é R$2 cada pedaço, R$2,30. E aí depois a gente só faz uma massinha, alguma coisa, e aí tá feito o nosso almoço. Rango garantido. Agora a gente roda mais um pouquinho e... Quer tomar uma água? A gente comeu um pedaço. Bem gostoso o frango. Nossa, uma delícia. Uma bela aquisição. Só uma pena que nossas motos tem um tanque muito pequeno. Acho que vai uns 3 litros, 3 litros e meio. Botei no mapa aqui e não encontrei posto de gasolina perto. Mas aqui as pessoas compram uma bomba e vendem gasolina em casa. Ou que nem lá na cidade grande eles vendem de garrafa de refri, né? Mas aqui eu vi que essa aqui é até bem desenvolvida, tem 3 bombas, mas eu vi que assim, alguém às vezes na sua casa tem uma bomba assim, na frente de casa. E assim eles vendem gasolina, é muito doido. A minha já tá aberta. Ini berapa? Berapa? Segini? 50. Full. Terus halaman. Pengajaran. As naves abastecidas. Abastecer aqui é um pouquinho mais caro que num posto de gasolina. Nem sei se dá 10 centavos. Só que a vantagem do posto é que eles não tentam botar até o talo demais. Que daí derramou ali no banco da Ju. Ela foi querendo exagerar a quantia de gasolina. Ela queria arredondar, né? Arredondar, só que foi derramando, né? Nossa, Mas... derramou e daí ainda tinha ficado na bomba, daí derramou mais ainda. Mas beleza, temos gasolina de novo e segue o baile. Mas é muito louco isso assim, ó. Eu vi vários lugares. Uma casinha assim e uma bomba de gasolina na frente, ó. Achamos um lugar bem da hora para fazer nosso almocinho. A estrada tá bem aqui assim, ó. Aí a gente entrou aqui, deixamos as naves aí, botamos aqui. Tem uns dog ali. Tem... Oh, tinha um caramelo agora há pouco aqui, sumiu. Ah, tá lá atrás dele. E aqui estamos de frente pro marzão, ó. Marzão aberto aqui, bem forte. Já começou a dar aquele nevoeiro de novo aqui, né? Uma névoa assim. Mas o céu ainda tá bem azulzão. E bora fazer um rango hoje bem prático, na verdade, né? Sim, tem frango. Já temos o frango, só fazer, acho que uma massinha, aquela massinha de arroz lá, com temperinho, fechou. Ai, ai. Não precisamos nem fazer fogo, que barbada que é isso, meu Deus. Com fogão e frango pronto, é muita nutelagem mesmo. Será que nós vamos ter que dividir o rango hoje? Cara, não tá aparecendo. Eles estão muito de boa, né? Nem deram bola pra nós. Não. Nem bola. A gente vê pouco cachorro aqui. E os que tem são muito good vibes. Sim, não tô nem aí pra nada, ó. Bom, agora quando começar a bater panela, já não sei, já aí talvez é outra história, né? Mas vamos descobrir daqui a pouco. Tá doido. Olha o rango. Estão servido aí? Tá pronta a massinha com cebola e cenoura.
E o nosso frango e a saladinha que a Ju fez. Pepininho. E era isso. E Franguinho. olha quem tá se achegando. Tá cada vez mais perto. Ele vem como quem não quer nada. Uhum. Mas vai ter uma provinha. Tem aquela coxinha, sabe? Nossos amigos são meio estranhos, né? Essa aqui até veio assim, ela agora se levantou, mas estava ali deitada assim, se não jogasse nos pés não comia, né? Não. E ali atrás tem a outra, outra. Ele abre o olho assim. Aí de certo ele pensa assim, de repente se cair na minha boca eu como, se não também tá bom. Ele não tá nem aí. E a gente jogando ossinho e batendo e chamando, a Ju chamando ele com o ossinho, mas nem se mexeu. Devem estar de pança cheia. Deve estar, porque não é possível se Não. tem fome. Foi um belo lugar para almoçar, muito sossegado, com a brisa do mar. E agora bora rodar. E já rodamos 142 km para hoje. A parte da manhã rendeu mais, assim, hoje de tarde a gente tá indo mais na boa, assim, mais de boa. A gente deu uma paradinha agora aqui no mercadinho, compramos umas coisinhas que tava faltando para café da manhã. E protetor solar, porque nós tava com bem pouquinho. A gente tá com o fator 99 pro rosto, que eu preciso de 99. E só que a gente tava só com um tubinho pequenininho que podia levar no avião, aí a gente não tinha pra passar no corpo. Sim, porque nas nossas motos tem um monte de protetor. Tem. Não, a gente Olha. tá trazendo 6 tubos na moto. Olha meu bronzeado. Bronzeado de... Isso aqui não é, isso aqui é cicatriz de tomo de bicicleta. Pô, e eu vou dizer que tá muito difícil achar protetor solar aqui. É, a gente conseguiu 3 tubinho pequenininho aqui. Piquituchinho, assim, aqueles de tipo creme de mão, piquituchinho, assim. Mas tá bom, pelo menos a gente tem agora. E a gente olhou o iOverlander e finalmente a gente encontrou algum lugar. Mas tá daqui 27 km, tomara que esteja como tá na descrição. Diz que é um camping gratuito com um banheiro e um balde para tomar banho. E bom, se tiver uma torneira com água e um lugarzinho lá para tomar um banho de garrafa, tamo grandão hoje. E uma praia pra tomar um banho de praia antes, né? Também pode ser. Banho nós já tomamos no mar, mas vou dizer que o cara não fica muito Tô me sentindo normal. Tipo, não ficou aquela sensação... pegajoso. Não. É que eu não sei, acho que no meu caso é o cabelo, assim, que tá meio já ceboso, essas só coisas. jogar uma aguinha. Mas hoje a gente acha que vai dar bom e vamos tomar um banhão. Daqui 27 km estamos lá. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down. Estamos
Estamos ainda na metade do caminho. Nossa, tá estranho porque tá uma maresia tão forte. Acho que eu nunca vi nada igual. A gente não tá conseguindo nem andar com Olha a minha viseira. a viseira Eu fechada. não consigo mais andar com a viseira fechada. Não sei se vai dar pra Pior perceber. que entrou 2 bichinhos no meu olho já. Eu usei meus óculos pra proteger, né? Só de andar assim tá pegando a maresia e tá embaçando tudo. Tá tudo úmido assim, é muito doido. Olha, aqui dá pra ver, ó. E aí, aqui ó, tem um negócio bem legal que eu vi, ó. Olha que louco. Olha que doidinho aquilo ali. Nossa! Cara, muito legal isso aqui, no meio do nada, assim, um morro desse de pedra. Olha, o cara pisa e vai afundando. Tem uma praia em Bali que tu desce umas escadarias assim e daí tem tipo uma caverna e a praia. Que massa. Nossa, e o caminho todo é placa de evacuação para tsunami, tu reparou? Nas placas? Não. Não? Nossa senhora. Não, eu só reparo em comida. Tá louco? Toda hora tem placa evacuação para tsunami o tempo todo. Pra onde que a gente Olha. tem que correr? Sempre pra longe do mar, né? Olha só. No meio do nada, assim. O que me lembra isso é lá no Chile, aquele lugar. Ah, aquela praia que é Constituição, né? Que a gente foi. Não, Cuidado aí, vai molhar os pés. aquela uma que a gente foi de barco. Fez aquele passeio. Ah, Capija de Mármore. É, lá também. Que doidinho, hein? Nossa, Muito bonito. Bora lá rodar, porque logo vai sair o sol. E aí já está saindo, mas logo vai ficar escuro no caso. Olha isso aqui. Olha isso. Lá também. Nossa, que incrível. olha lá. Muito bonito. Tá Lá cheio. atrás também tem. Lá atrás. Mas não é uma praia nada. Que loucura. Nada boa pra banho, né? Não. Muito forte a água. Mas é lindo. Pena que a gente já tá agora no fim do dia, né? Se tivesse chegado com mais sol, ia estar mais bonito ainda. Aham. Que top, hein? Muito massa. Bora lá, estamos quase chegando. Falta 2 km e pouquinho. Olha aí, olha aí, olha aí. O lugar do iOverlander é esse aqui, ó. Aqui, no mês 5 desse ano, passou alguém, deixou o relato que era gratuito, que tinha um banheiro que provavelmente deve ser aquele... Ele disse que tinha um banheiro e uma sala de orações. Provavelmente essa aqui é a sala de orações, o banheiro deve ser aqui. E que era gratuito, ele falou. Agora a gente tem medo de perguntar. Eu disse pra Ju, e agora? Será que ali na frente tem um quiosquinho? Será que a gente olha ali e pergunta, tipo, podemos acampar aqui? Pode. Tem que pagar? Não, entendeu? Mas, olha, pera, deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Olha o visual. Esse é o visual de hoje. Lá tem uma outra, ó. Só que, nossa senhora, tá difícil. Eu já limpei a câmera, já fiz de tudo e ainda... Só que eu acho que é o próprio ambiente que tá assim com essa névoa. Então a imagem não tá muito legal. Não tá muito bonita, né? Mas amanhã de manhã nós vamos acordar com um mega de um visual, né? Eu acho que amanhã vai ter um solzão de novo. Acho que sim, tomara. Hoje tava lindo o dia, né? E olha só, não sei se vai dar pra ver. Nossa, aqui tá perfeito, assim, ó, tá lisinho, perfeitinho pra montar a barraca. Passei protetor aqui, eu não sei se eu não me queimei. Eu me queimei tudo, eu passei protetor na mão, nas pernas, mas eu acho que... Mas tu passou daquele jeito, depois, agora de tarde tu passou na mão que eu... Não, de manhã eu passei também. Só que daí a gente entrou no mar, eu não sei se eu ainda tava meio úmido, alguma coisa, quando eu passei de novo. Me queimei um pouco, mas faz parte. Tudo certo. Bom, fica a dúvida agora. Vamos se informar ou vamos arriscar? Vamos lá se informar. Vamos, né? Porque senão, a gente viu que bem na hora que a gente passou lá atrás e filmou lá, a última vez que a gente filmou, assim, tinha umas ilhas, assim, marcava 2 camping num canto lá, só que provavelmente lá tem que pagar.
E aí, dependendo do que eles falar aqui pra nós, a gente vai pra lá. Ou a gente podia ir no matinho ali, né? O que vai mudar? Não vai mudar nada. Talvez eles não achem a gente. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu não tô acreditando. Os sustos não param, meu Deus. Não, pra ajudar aqui, eu fui puxar pra falar do tradutor, não tá pegando internet aqui, né? E a pessoa que não baixou o indonesiano. Sim, verdade. Quando eu pegar a internet, eu tenho que baixar indonesiano, porque a princípio agora, até o momento foi a primeira vez que a gente não funcionou a internet, né? Sim. Aí tá, mas daí a gente foi ali se falando e pedimos camping, não sei o que, free. Aí ele, não é free, não é de graça, né? Aí a gente pediu, mas quanto é? Daí ele botou no papel 150 mil, aí nós já gelamos o coração. Eu fiz assim pra ele. Aí daí ele começou a explicar e daí no fim das contas o que era? Ele achou que nós queríamos uma barraca. Não, dormir tipo num lugar ali. Ah, tá. Não é barraca. E não, mas Tava falando em meio inglês, um dialeto que eu não sei. é misturado, imagina nós falando também, né? Oh, peraí, deixa eu ver o negócio. Que susto, isso aqui é uma cordinha. Parecia uma aranha isso daqui. Aí foi conversando, né? Tipo, tentando se entender. E na verdade, daí quando eu mostrei a foto, eu já tirei foto da barraca, deixei separado pra isso, né? Daí eu mostrei, então eu fiz que era nossa e tal. Daí ele, não, então é de graça. Aí, ufa, que maravilha. Então, temos um camping grátis confirmado, né? A gente só vai comprar uma água lá, que a gente tá com pouca água. E até pra ajudar eles, né? Uma água, sei lá, mais alguma coisinha que talvez pra janta. Se eles tiver ovo, seria interessante. Vamos ali ver. Bah, que maravilha, que baita acampamento. Depois tem que dar uma olhada lá no lance do banho lá. Que no relato do Everlander é de balde, né? Mas como é calor, a gente, se tiver só a torneira, a gente pega com a nossa garrafa, né? Nossa, que maravilha. E felicidade que ele precisa se incomodar por causa de dormir, né? Ai, ai. Que maravilha. E hoje acho que a gente vai dormir melhor, porque não tá tão quente hoje, né? Ah, hoje tá fresco. Tá agradável, assim. Fresco tu forçou, amizade. Tá louco. Bom, compras feitas, compramos água. Ovos. Isso aqui a gente não sabe o que é, a Ju ficou curiosa. Eu comprei pra provar porque eu vi lá e eu achei muito louquinho. E um sachê de... é tipo um chocolate pra botar No pão. no pão? Achei que era pra tomar tipo café, chocolate quente. Será que não? Não sei. Acho que sim. Bom, bora montar nosso acampamento. Ele mostrou lá pra nós onde é o banheiro. Depois a gente vai com a nossa garrafinha lá, vamos tomar um banho. Ai, que dia, hein? Começou meio conturbado, mas tá rendendo, né? Muito bom. Vamos ver o que é isso aí agora. Nossa, parece... Não. Algodão doce, tu achou que era? Não, eu achei, mas tá estranho. É algodão doce? Algodão doce. Sério? Isso aí deve ser o quê? Um biscoitinho? Não, mas é um algodão doce diferente. Com gostinho de café, parece. Mas é tipo algodão doce, só que com sabor diferente só. É verdade. Nossa, que louco. Não, tem gosto de biscoito isso aí. É diferente. Deixa eu provar com tudo aqui. É bem diferente. Com coisinha verde junto. Doce. Nossa. Isso aqui é uma coisa crocante. Ah, não que tu deixou cair. Nossa, é muito ninja. Isso aqui não tem gosto. Só é Não. uma coisinha crocante. Que faz diferença se tu comer tudo junto. Mas jamais ia Nossa. dizer que isso aqui é algodão doce. Não. Aí, não, Ó. eu também não. Olhando daqui parece até um frango, ó. Nossa, que horror. É diferente. É diferente.
É doce. Muito, É doce, é muito bem doce. esquisito, como falam. A barraca já tá montada e agora vamos para a hora do banho. Aqui vai ser o banho de hoje. Aqui tá o chuveiro. Ali, vai um pouquinho pra frente, tá a caixa d'água. Divirta-se. Como aqui eles são muçulmanos, a gente geralmente toma banho junto, mas a gente vai respeitar e daí vai um de cada vez, né? Porque não é legal, eles não curtem muito. Então a Ju vai primeiro, depois eu vou. Será que... Aí é onde eles lavam o fiote. Tá, mas eles não lavam aí. É, eu sei. Não tem onde botar. A toalha também não tem, né? Não. Mas só se lavar esse negócio depois. Sim. Bom banho. Valeu. Pega seu Vou lavar meu cabelo também. Pegue seu chuveiro. Divirta-se. Peraí. Meus cabelos. Vou lavar meus cabelos. Bom banho. Até mais ver. Ó, não esquece de ficar ligado. Eu vou sentar aqui na porta. Tá, vou te chamar. Aham. É, a gente não precisa de muito pra ser feliz. Não. Só um lugarzinho bom pra acampar, tranquilo, uma torneira pra tomar um banho que nem é hoje, excelente. Nossa, tomamos um banhão caprichado. Nossa, é uma sensação tão boa. Tá de banho tomado. A sensação daqueles banhos em casa quando falta luz, ai, muito bom. Nossa. Bom, agora se ajeitar aqui, vamos ver o que a gente vai comer e descansar. Ah, eu consegui um cantinho ali que pegava internet, aí eu fiquei conversando enquanto a Ju tomava banho, fiquei conversando ali com o dono da banquinha ali, daí ele ficou perguntando de onde nós era, o que nós estávamos fazendo, eu contando pra ele. Aí eu mostrei várias fotos, mostrei fotos do Brasil pra ele, ele adorou. Aham, ele é muito gente boa. Ah, ele achou legal, ele achou muito legal. Daí ele perguntou onde nós queríamos ir em Bali, na Indonésia, tipo, bem de boa assim, muito legal. Saindo jantar por aqui, um cafezinho, já comemos uma maçã e agora vamos fazer um ovinho para comer com pão com ovo, um pãozão aí, e essa vai ser a janta dos guri. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela comendo um ovo com graxa. Ficou lindo, hein? Pãozão gostoso, né? Bem... Muito macio. Aham. Top. Já tá saindo o meu agora. Oh, maravilha. Hoje o dia tá muito gostoso, né? Muito bom. Não tá tão quente. A gente tá muito feliz. Banho. Tomamos banho de mar. Oh, baita dia hoje. Incrível. Ah! Amanhã de manhã acho que também, né? Amanhã, por que não? Dá um tipo na água. Eu não sei se amanhã a gente consegue chegar. Eu acho que amanhã não. Mas a gente tá indo em direção ao maior templo budista do mundo. Fica aqui na ilha. E a gente tá mais ou menos de 300 quilômetros. Eu acho, a gente não vai chegar amanhã. Mas a gente vai estar bem perto. Talvez. É, depende da estrada, né? Hoje a gente fez 170 quilômetros com as naves. Viemos riscando o asfalto. Que loucura. Olha aí, ali. Ô, a gente viu umas fotos de lá. É muito grande aquele templo, né? Muito grande. A gente não sabe se vai conseguir entrar, mas pelo menos de olhar a gente consegue, né? Porque eles falam que tem que geralmente comprar com bastante antecedência e tal. É, vamos ver. Mas só de estar lá de fora já dá pra... pelo que a gente viu nas fotos, assim, já é bem bonito, né?